Nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de engrandecer o teu nome. Nesse momento, colocamos as nossas vidas no teu altar. Dá-nos, ó Pai, o teu descanso, dá-nos, ó Pai, o teu alívio, o teu jugo suave sobre as mazelas, ó Pai, que encontramos em nossa sociedade, em nosso mundo. Cuida de cada um de nós, nos abençoa. Assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Bom dia. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor. Um dia lindo que Ele nos concedeu. Estamos aqui na casa dEle para adorá-lo, engrandecer o seu nome, adorar aquele que é digno de toda adoração, o nosso Deus forte, o nosso conselheiro, aquele que provê todas as coisas e aquele que está conosco em todos os momentos. Então vamos adorar com alegria essa canção. Pediu pessoal. Vamos jogar palmas? 1, 2, 3, 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não é. Não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa, tudo governa.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Amém. Nós estamos num lugar que nós podemos colocar todo o nosso coração diante do Senhor. Claro que nós podemos fazer isso em qualquer lugar, mas aqui é um lugar que nós separamos para fazer isso. E o Senhor está nesse lugar, esse Senhor que nos mantém seguros, que cuida de nós. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala isso: em teus braços é o meu descanso. Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Nós podemos passar pelo vale, nós podemos passar por todas as dificuldades, e todos nós passamos
Nenhum de nós está isento de passar por isso. Mas nós temos esse Senhor que nos dá conforto. Nós temos esse Senhor que nos dá descanso e que cuida de nós. E que essa canção seja uma oração que nós vamos fazer essa manhã, tendo a certeza de que nós estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixa. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por ser o nosso descanso. Por ser, Senhor, aquele em que nós encontramos conforto. Aquele em que nós encontramos abrigo, Senhor.
aquele que está conosco, ó Pai, em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Aquele que cuida, Senhor, de cada detalhe das nossas vidas, ó Pai. Aquele, Senhor, que alcança, Senhor, lugares, ó Pai, que mão nenhuma pode alcançar. Aquele, Senhor, que vence batalhas, ó Pai, em que nós achamos que é impossível vencer, Senhor. Mas para Ti, Senhor, nada é impossível, ó Pai. E somos gratos, ó Pai, por termos a Ti, Senhor, esse Deus, ó Pai, que não nos abandona, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. É isso que te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos passar para a última canção e também para o momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Então, enquanto nós cantamos aqui, os irmãos podem se sentir à vontade para vir aqui à frente, adorar ao Senhor também com as ofertas. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão pra minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo
Amém, queridos? Nós temos alguns avisos a dar, de modo que eu chamo a atenção dos irmãos para esses anúncios. O primeiro deles é que o pastor Edauro está presente conosco, mas ele está tendo que fazer uma série de gabinetes, então ele está atendendo a diversos irmãos por diversas situações no gabinete pastoral, de modo que ele não está aqui conosco no culto, mas ele está presente na igreja e está atuante. Nós também queremos comunicar à igreja para que a igreja esteja em oração em favor do pastor Décio Moraes. Eu soube agora que ele está novamente internado devido a mais um infarto e ele precisará fazer outro cateterismo, dentre tantos que ele já fez. Precisamos orar pelo nosso irmão, nosso querido pastor Décio Moraes, devido às suas dificuldades com a saúde, não é? Colocando na presença do Senhor. Também queremos lembrar aos irmãos que, após a escola bíblica dominical, teremos uma rápida assembleia de membros. Ela é bastante rápida, como tem sido as últimas assembleias, apenas para a leitura de relatório financeiro do último trimestre de 2024. Então, apenas a leitura e aprovação desse trimestre no relatório financeiro, tá legal? Às 16 horas, os irmãos que trabalham na recepção, esses irmãos que ficam ali fora, trabalhando na recepção, às 16 horas haverá a reunião com eles e o pastor Edauro. E às 17 horas teremos também o retorno das reuniões da União de Homens. Então, os homens aí, os varões fortes, poderosos, não é? 17 horas aqui com a nossa reunião de hoje. Tá legal? Nós queremos, então, lembrá-los desses avisos. E também quero convidar agora a igreja a estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46, nós leremos do versículo 1 até o versículo 3. Salmo de número 46, de 1 a 3. Nós vamos meditar hoje, pela manhã, sobre o tema Força nas Crises, confiando em Deus em meio às tempestades. Força nas crises, confiando em Deus em meio às tempestades. Todos acharam o texto? Salmo 46, de 1 a 3, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Que estejamos aprendendo a, de fato, conhecer a Deus como nosso refúgio e fortaleza. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção nesse momento. Que a Tua palavra esteja falando ao nosso coração. Que esta revelação da Tua palavra venha, ó Pai, ao nosso encontro, de modo a trazer alento às nossas almas. Pedimos então estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Força nas crises, confiando em Deus em meio às tempestades. O mundo traz tempestades. As lutas, às vezes, parecem nos engolir. E às vezes a gente fica com aquele sentimento de impotência diante das crises.
E as crises podem assumir diversas formas. As crises podem ser na área financeira, na área de saúde. As crises podem ser na área dos relacionamentos familiares, na área dos relacionamentos profissionais. Há diversas formas da crise aparecer. E, em geral, a gente chama essas crises de tempestades. Porque, de fato, usando aquela antiga imagem de nós enfrentarmos as tempestades dentro de um barco, e às vezes é um barco pequeno, um barco frágil. E a gente precisa aprender a domar a tempestade no meio daquele mar encapelado. E é interessante que a Bíblia também diz que Jesus estava no meio de uma tempestade no mar da Galileia e estava ali dormindo no meio dessa tempestade. Os discípulos apavorados, então, acordam Jesus de supetão. Jesus se levanta e então ele simplesmente manda com que a tempestade se acalme. Então, o que era a crise se tornou agora bonança. O que era a tempestade virulenta agora se transforma numa calmaria, porque de fato Jesus estava no barco. Às vezes a gente se esquece de que Jesus está no barco, de que nas crises e tempestades que enfrentamos, Deus está conosco. E Ele tem uma maneira muito especial de se revelar a nós no meio da tempestade. Assim como Jesus manteve a calma e, de fato, fez cessar todo tipo de intempérie no mar, nós hoje também podemos confiar de que Deus se revela em nossas crises, em nossas tempestades, de maneira muito especial, como diz aqui o Salmo 46. Onde Deus se revela aqui como nosso refúgio e fortaleza. É interessante que Deus, sendo nosso refúgio e fortaleza, Ele se apresenta aqui como esse porto seguro em duas situações. A primeira situação é a situação de crise, de uma tempestade, é a situação em que nós não temos controle sobre ela. Ora, os discípulos com Jesus não tinham controle sobre a tempestade, mas Jesus tinha. E às vezes enfrentamos crises com essa sensação de impotência, de descontrole sobre a nossa situação. De fato, a gente não tem como garantir a perfeita calmaria, aquela situação perfeitamente pacífica, tranquila, de paz completa em todas as situações da nossa vida. Nós não temos essa garantia. Por exemplo, cada um que é pai, que é mãe, por mais que ame o seu filho, a sua filha, e quer fazer de tudo para que essa criança cresça em paz, em tranquilidade, tenha uma vida de plena saúde física e mental, nem sempre também isso é possível, porque há circunstâncias que fogem ao controle dos pais, por mais que eles amem os seus filhos e se esforcem para construir uma família perfeitamente tranquila. Mas a crise às vezes se instala sem que a gente esteja preparado para ela. E no meio de uma situação dessa, Deus se revela como nosso refúgio em meio às tempestades. Ele é o refúgio porque ele é aquela torre forte que nos protege quando estamos enfrentando a crise. Quando a crise se apresenta, a gente não precisa se abalar, ao menos por completo, porque Deus é o nosso refúgio. A gente aprende a fazer, como diz lá no Salmo de número 91, que Deus se apresenta e nós aprendemos a estar diante dele, como sendo ele
o nosso refúgio, o refúgio do Altíssimo, o lugar secreto do Altíssimo, onde aprendemos a nos refugiar, a nos esconder, onde aprendemos a de fato estar guardando as nossas forças para que estejamos, sim, confiando no Senhor e sabendo que Ele vai cuidar de nós. Então, no meio da sua crise, lembre-se, Jesus está no seu barco, Ele está na tempestade, e você tem a Deus como seu refúgio, o refúgio no meio da tempestade. Mas Deus também se revela aqui como a fortaleza, esse lugar forte, esse castelo forte, como cantava Lutero. Essa força inexpugnável, onde você também pode se proteger. E quando falamos em fortaleza, falamos no contexto de guerras. Falamos em contexto de batalhas. Porque além das crises e tempestades que nós, seres humanos, não temos controle, agora estamos diante de uma situação que nós temos relativo controle, que é a situação de batalhas contra outros seres humanos, contra inimigos. Então, podemos usar de táticas de batalha, podemos utilizar de um esforço de um exército numeroso para estar com coragem, com força, com galhardia, lutando nas batalhas e tentando encontrar um caminho para a vitória. E diante de uma batalha renhida, de uma batalha difícil, de uma batalha sangrenta até mesmo, Deus se revela como fortaleza. Porque, de fato, há a fortaleza, por exemplo, de Herodes, que se você for em Israel, você vai encontrar outras fortalezas também aqui no Brasil, que você pode visitar e conhecer com mais facilidade até. Mas há várias fortalezas no mundo, inclusive a famosíssima muralha de Jericó. Era uma fortaleza, era uma forma de proteção das cidades antigas. E Deus se revela não como a muralha de Jericó, porque ela caiu diante do poder de Deus, mas Deus se revela como uma fortaleza inexpugnável, uma fortaleza que realmente vai trazer para você segurança no meio da batalha, no meio de uma guerra. Dentro da fortaleza que é o Senhor, você consegue se sentir seguro, ainda que você esteja vendo o exército inimigo se aproximar lentamente diante da sua fortaleza. O Senhor é aquele castelo forte, é aquele que cuida de você no meio das batalhas da sua vida. Então, no meio da crise de uma tempestade, Deus é o nosso refúgio. No meio das batalhas da nossa vida, Deus é a fortaleza que nos protege, que cuida de nós, que trata conosco. E então podemos de fato aprender, como Isaías disse, Isaías no capítulo 41, versículo 10, Isaías disse: não tenham medo, porque eu estou com você. Diante das circunstâncias da vida, eu quero lembrar você nessa manhã, nesses primeiros dias do primeiro mês do ano 2025. Diante das crises, dos problemas, das tempestades que você enfrenta, eu lembro a você nessa manhã, Deus se revela como seu refúgio e como a sua fortaleza. E você não precisa ter medo. Seja de uma crise na qual você não tem controle, seja numa batalha que você tenha controle relativo, mas Deus se revela como a segurança absoluta da sua vida diante de tempestades, diante de batalhas, diante das crises. E o versículo ainda, o capítulo ainda continua nos versículos 2 e 3, quando vemos que não temeremos diante da instabilidade. As instabilidades da vida
não precisam trazer medo para a gente. Não tenha medo, Deus está com você. E de fato, os versículos 2 e 3 do Salmo dizem o seguinte: portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Olha que interessante o que você vê aqui, o salmista descrevendo catástrofes naturais. Momentos como essa crise que ele se referiu, e nessa crise o ser humano não tem controle. Vimos há pouco tempo um terremoto que já aconteceu lá no Japão, essa semana. E esse terremoto provocou tsunamis. E vemos o quanto, por mais evoluída que a nossa sociedade seja, por mais que a gente tenha alcançado certa tranquilidade do ponto de vista tecnológico e até sociológico, mas diante de uma catástrofe natural de grande magnitude, o ser humano não tem como remediar a situação por si só. Diante de situações que fogem ao controle humano, por maior que seja a tecnologia para tentar diminuir os danos, mas resolver completamente o ser humano sozinho não consegue. É preciso que haja o poder daquele que tudo pode fazer, do Todo-Poderoso de Israel, do Todo-Poderoso da nossa igreja que nós adoramos e servimos. Enquanto contamos com a graça de Deus, nós então encontramos a força, a coragem no meio de uma crise, no meio de uma instabilidade enorme como essa. Então, as instabilidades da vida são situações que fogem do nosso controle, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco. Veja como você pode tirar força no meio do caos, como você pode construir coragem no meio da desgraça. Veja lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, e você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que já estão debaixo da aliança com Deus. E aqueles que estão debaixo da aliança com Deus, a maior crise que se apresenta, ele vai conseguir vencê-la pela fé que o sustenta. É claro que há crises que muitas vezes a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para que psicologicamente a gente esteja se refazendo, a gente esteja reconstruindo certas situações da nossa vida, e alguns até precisam de tempo para reconstruir a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas o fato é que mesmo que as perdas sejam grandes, nós temos um Deus que tem o poder de suprir cada uma delas. Lembre-se do livro de Jó. Na história de Jó, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu o prestígio social, ele perdeu a própria saúde. Diante de tantas perdas, de tantas catástrofes, Jó conseguiu manter intacta a sua confiança no Deus em que ele aprendeu a amar e servir. Diante de crises, por maiores que elas sejam, que estejamos aprendendo de fato e de verdade, porque a Bíblia diz: todas as coisas, inclusive as crises, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão em aliança com o Senhor. A crise que você enfrenta não é maior do que o seu Deus, amém? Você crê nisso? A crise que você enfrenta, ou que enfrentará mais à frente,
não é maior do que o Deus em quem você serve. Em terceiro lugar, eu quero também chamar a sua atenção para a presença de Deus, que nos traz segurança em meio ao cansaço, em meio aos devaneios da nossa falta de fé. A presença de Deus conosco nos traz segurança. Veja o versículo 10, que nós não lemos no começo, mas que agora também nos traz o ensinamento deste salmo. Versículo 10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquiete-se. O Senhor é Deus. Ele tem o controle entre as nações, em toda a terra. Ele tem o controle sobre tudo. Todo o universo que Ele criou, que Ele construiu, Ele detém o controle. E nada foge aos planos eternos de Deus para a humanidade e para a sua vida em particular. Você que serve o Senhor, você que ama o Senhor, você tem o Deus Todo-Poderoso à sua frente. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Ele é o socorro bem presente no meio da sua angústia, no meio da sua crise. Ele se faz presente. E ainda que você temporariamente se afaste dele por medo, por falta de fé, ainda que você temporariamente se coloque arredio à palavra, à proximidade desse Deus, Ele está presente, está cuidando de você. Ele está protegendo e livrando você de situações que você sequer teve conhecimento. Ele cuida de você em cada momento. Ele cuida de você a cada passo do seu dia. Cada situação da sua vida, Ele está com você. Você não está sozinho, você não anda sozinho, você não caminha sozinho, você está ao lado do Deus que tudo pode fazer. Ama você e cuida de você. Então, nesse momento, aprenda a parar de lutar. Aprenda a descansar no poder de Deus. Aprenda a deixar que o Deus de perto esteja tratando você, cuidando de você, tratando das suas feridas como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Como bom pai que tem prazer em trazer saúde, bem-estar, vida eterna a todos aqueles que estão confiando na sua palavra, no seu cuidado. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, eu quero ler com os irmãos. Nós já lemos esse versículo no começo do culto, mas eu quero ler novamente com vocês. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Diante de tanta sobrecarga emocional, de tanto cansaço físico, Deus está conosco. Deus está cuidando da nossa vida. Ele está tratando de todas as nossas feridas. E na hora que a gente está caminhando com dificuldade, com aquele jugo pesado, porque o mundo traz um jugo pesado em nossa história, em nossa vivência. E na hora que carregamos esse jugo pesado, Jesus se apresenta como aquele que está disposto a carregar o nosso fardo pesado em nosso lugar. Como nosso substituto, Ele coloca sobre as suas costas calejadas o nosso fardo pesado e coloca em nós um fardo muito mais leve. É o fardo daquele que não está mais em dívida com Deus, mas é o fardo daquele que já lançou sobre Deus todas as cargas dos seus pecados, do pecado de Adão e Eva, de toda essa montanha de pecados que nós praticamos ao longo da nossa história. No momento em que tivemos um relacionamento com Cristo e confiamos nas obras de Jesus para nossa própria salvação,
quando colocamos isso e depositamos os nossos fardos diante do Senhor, nós encontramos o alívio do nosso cansaço físico, o alívio da nossa sobrecarga emocional. Diante do Senhor, nós não precisamos mais carregar os antigos fardos pesados do nosso sentimento de culpa, do nosso sentimento de incapacidade, porque em Cristo nós alcançamos a amizade com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, hoje, em Cristo, nós já temos a condição de sermos achados amigos do Senhor. Assim como Abraão foi no passado, foi chamado amigo de Deus, nós temos agora essa condição de agradar o coração de Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Então, no versículo 10, você está aprendendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Mesmo diante das nações pagãs, das nações arredias à palavra de Deus, Deus se revela como Senhor também dessas nações, também dos povos gentios. Deus é o Senhor de todas as nações da terra. E esse texto também nos fala sobre a soberania de Deus, pois a sua glória se manifestará com consistência no meio das nossas dificuldades. Com certeza você vai se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram liberados da fornalha ardente, mas Deus se revelou a eles presente no meio da fornalha. Você também vai se lembrar de Daniel, que foi jogado à cova dos leões. Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus livrou a vida de Daniel dentro da cova dos leões. Muitas vezes Deus vai te livrar de tempestades, mas outras vezes Deus não vai te livrar de tempestades. Mas Ele vai estar com você, presente, no meio da sua maior angústia, no meio da sua maior dificuldade, no meio da sua maior luta, desde que você tenha um relacionamento de aliança com esse Deus. Claro, você não pode querer receber os benefícios de um serviço de segurança, de proteção na sua casa, de um alarme na sua casa, se você não fez o contrato deste serviço. Você não pode querer receber as bênçãos da assinatura de uma televisão, de uma TV, via streaming, se você não fez a assinatura desse streaming. Se você quer receber as bênçãos de um relacionamento, você precisa estar dentro do relacionamento. Então, se você deseja ter esse relacionamento com Deus, se você deseja ter as bênçãos do livramento, da proteção, de Deus que se revela como seu refúgio e fortaleza, como socorro no meio da sua angústia, você precisa estar em um relacionamento consistente com esse Deus que se mostra consistente na sua vida. E então, você vai experimentar a soberania de Deus em cada crise que você vier a enfrentar. O Salmo 46, portanto, é um convite para confiarmos em Deus, mesmo em meio às nossas piores crises. E Deus vai se revelar a nós como refúgio e como fortaleza. Eu quero fechar com o Salmo 37, versículo 5, que é bastante conhecido de cada um de nós. E esse versículo é tanto para descrentes, quanto para pessoas que não têm ainda aliança com Deus, em Cristo Jesus, quanto também é para aqueles que já estão em aliança com Deus, através da obra de Cristo. E o versículo diz, o Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sim, há crentes que precisam aprender no dia a dia
a novamente entregarem o seu caminho ao Senhor. Porque a cada circunstância da vida, o crente tem a ilusão de que ele tem algum controle sobre a sua própria vida. Mas isso é uma ilusão. Quem tem total controle sobre a vida de cada um de nós é o Deus soberano. Por isso que eu tenho que aprender no dia a dia, mesmo depois de crente, a entregar a Ele as mínimas decisões do meu dia. As decisões mais importantes, as decisões que podem fazer diferença no meu dia a dia, é quando eu entrego ao Senhor, é que eu tenho a segurança de sua proteção e da sua bênção. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, que Deus trate conosco. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar essa canção que é uma declaração da nossa confiança no Senhor. Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. E é por Ele que nós não precisamos andar ansiosos nem temerosos, porque nós temos a certeza de que podemos confiar nele. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer
Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Amém, queridos, em Deus podemos confiar. Apenas lembrar aos irmãos que teremos escola dominical daqui a pouco, depois teremos assembleia de membros. Então encerraremos todas as atividades da nossa manhã. E hoje a nossa irmã, a diaconisa Suzana, faz aniversário. Ela completa 15 anos hoje, não é? Uma debutante. E a gente precisa então também agradecer a Deus pela vida da nossa diaconisa, pela bênção que ela é nessa igreja, cuidando especialmente do DEC, que é o nosso Departamento de Educação Cristã. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida na nossa irmã e a sua família também. Vamos então orar, agradecendo ao Senhor por essa bênção. Nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de servir a Ti. Nós te exaltamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem tratado de todas as circunstâncias e crises da nossa vida. E nesse momento, queremos pedir a Tua bênção, ó Pai, para aqueles que nesse momento estão enfrentando lutas. Seja qual área for da sua vida, que a bênção do Senhor seja sobre esses irmãos. Cuida de cada um de nós. Nos dê um domingo abençoado ainda em Tua presença. Nós assim te agradecemos, nós assim te pedimos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vamos para a escola dominical logo após a nossa assembleia de membros.